Como é que isto vai facilitar absurdamente a sua jornada de libertação contra a pornografia e masturbação? É útil também para qualquer mau hábito, pecado que você não está conseguindo vencer ou vícios em geral. Vocês vão entender no vídeo de hoje por que eu decidi trazer este conteúdo. Quem já me segue sabe que eu sempre percebo ali, seja nas mentorias individuais, mentorias em grupo também, e muita gente tem me mandado mensagem: Diego, quando é que reabre a mentoria em grupo? Pessoal, não sabemos. No momento eu estou focando, né, no nosso conteúdo, no nosso canal em espanhol também, que acabamos de abrir um canal em espanhol. E eu estou focando ali, realmente no momento eu não consigo abrir uma mentoria em grupo em português, mas logo vai acontecer, então fiquem atentos aí. Mas eu tenho percebido, atendendo as pessoas, uma dificuldade dominante. Sempre que eu percebo essa dificuldade e sempre que eu revisito a época em que eu estava tentando vencer a pornografia e masturbação, e eu percebo que essa dificuldade também estava presente na minha vida, eu digo, vou gravar um vídeo para ajudar o máximo de pessoas possível, porque eu sei que muitos de vocês passam exatamente pela mesma dificuldade. E que dificuldade é essa? É uma dificuldade em lidar corretamente ou perceber corretamente a realidade. Então, a grande maioria das pessoas não está sabendo lidar com a realidade e o pior, não é só não sabe lidar com a realidade, não sabe perceber a realidade. E quando eu tô falando de realidade, cara, eu não tô falando de espiritualidade, eu não tô falando, né, do mundo espiritual, potestades e não sei o quê. Não tô falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do mundo concreto, daquilo que está diante de nós, do que as pessoas sentem, do que as pessoas pensam, de quem realmente as pessoas são, do que significam as coisas concretas. E por isso que muitas vezes eu tenho um pé atrás quando o cara vem com essa coisa, não, porque o mundo espiritual, visão aberta e tal, não sei o quê. Não que eu não creia que exista, mas assim, eu tenho um pé atrás sim, porque a maioria das pessoas não sabe lidar, cara, com o mundo concreto, o mundo real. Como é que o cara vai saber lidar com o mundo espiritual? Então, isso aqui é uma coisa importante para você entender. Então, as pessoas, elas não sabem lidar com a sua realidade e se tratam muito mal, terminam se tratando muito mal, e se tratando muito mal, termina recorrendo à pornografia e masturbação como uma forma de fugir da sua realidade. Vocês já estão cansados de saber sobre isso? Diego, eu não sei. Eu não sei do que é que você está falando. Então, se você não sabe do que é que eu estou falando, significa que você não é inscrito no canal. Então, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações no sininho, deixe seu like também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa o teu like aí, vai. Deixa o teu like para o YouTube realmente entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, vamos ao que interessa. Pornografia é uma forma de recorrer, né, a um prazer fácil na tentativa de fugir de algum sentimento ou de alguma situação que lhe incomoda. Então você foge para a pornografia quando está triste, quando está chateado, quando está com medo, quando está ansioso, ansiedade, né? Um dos gatilhos mais comuns aí no vício em pornografia e masturbação, estresse também. Então você recorre ali todas as vezes que você se sente mal. Ok, essa parte eu entendi, Diego, mas onde é que entra a questão da realidade? Vamos lá. A questão é que muitas pessoas, cara, não é um caso, não é dois casos, não são casos isolados, é muita gente mesmo. Eu tô atendendo, o cara teve uma melhora, mas ele não consegue ver essa melhora. Ele não consegue perceber essa melhora. E eu vou perguntando, cara, mas como é que tá, sei lá, a tua alimentação? Como é que tá o teu sono? Como é que tá o teu trabalho? Como é que você tá lidando com o seu trabalho? Como estão os seus relacionamentos? Etc, etc. E a gente vai discorrendo, né, em todos esses pontos assim da vida. E eu vou percebendo, é nítido que o cara teve uma melhora significativa. Só que ele não consegue perceber isso. E por que ele não consegue perceber isso? Porque ele se trata muito mal. Vocês já ouviram a seguinte frase: Diego, as pessoas me dizem que eu sou muito duro comigo mesmo e eu preciso não ser tão duro comigo mesmo, né? Vamos com calma, vamos com calma. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, você se trata mal porque você não está percebendo a sua realidade. Você precisa ser duro consigo mesmo. A Bíblia é dura conosco mesmo. Jesus Cristo é duro conosco mesmo. E por isso tenha cuidado, né, com essas profecias aí. A pessoa, não, Deus está abrindo uma porta, etc e tal. Cara, às vezes a tua vida está toda ferrada, você está todo errado, né? Mas Deus está abrindo uma porta. É interessante isso, né? Quando você lia a Bíblia, Deus só mandava paulada. Mas hoje, né, ele passa a mão na cabeça de muita gente aí. Mas a questão é que muita gente se trata mal porque não consegue perceber as suas melhores.
né? Elas não conseguem perceber isso. Então você tem que ser duro consigo mesmo. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que desenvolver um projeto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, sei lá, um relatório, eu tenho que ser um melhor esposo, eu tenho que ser um melhor pai, eu tenho que ser, poxa, um músico melhor, etc, etc. Você tem que ser duro com você mesmo, senão você não avança. Jesus Cristo era extremamente duro com os discípulos, né? E chega um momento que ele diz assim, até quando eu vou aguentar vocês? Né? Então, e tudo aquilo era pedagógico. Então, ser duro consigo mesmo é importante para que, de fato, você avance. Agora, o problema é quando você é demasiado duro consigo mesmo porque não percebeu a realidade como ela é. Então, muitas vezes você melhorou, sei lá, você é músico, tá lá, né, tocando, tá lá fazendo o seu ensaio, etc e tal, e você diz assim, poxa, eu não melhorei nada. Mas, cara, é uma tremenda injustiça. Na verdade, você não percebeu que você melhorou sim. E aí, você termina sendo injusto com você mesmo. Deu para entender? Então, a questão é, você precisa sim ser duro consigo mesmo para conseguir melhorar na vida. No entanto, você precisa entender que não dá para ser duro consigo mesmo com as coisas que já aconteceram, com as coisas que você fez ou que você deixou de fazer, com as quedas que aconteceram. Cara, o que aconteceu já era. Não dá para você ficar se martelando, caramba, eu caí, caramba, eu fiz errado, não trabalhei direito, etc. Cara, o que foi, foi. O que passou, passou. Não dá para você voltar atrás e mudar a situação. É só daqui para frente. Então, ser duro consigo mesmo não tem o menor sentido em você aplicar essa dureza com o seu passado. Porque o que passou já era. Faz sentido você aplicar isso quando? No presente. Não é nem pensar muito no futuro, porque senão você fica ansioso. É no presente. O que é que eu tenho que fazer agora? Que trabalho eu tenho que desenvolver agora? Então eu tenho que ser duro comigo mesmo, cara. Eu tenho que ser firme, dizer assim, cara, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. Já fiz errado ou não fiz da forma como eu esperava, já era, cara. Solta. Deu pra entender? Solta. Você precisa relaxar nesse sentido. Mas, Diego, onde é que entra o diário em toda esta história? Exatamente agora. Então o passo número 1 você tem que ser duro consigo mesmo, mas não com o que já foi feito ou que você deixou de fazer. Não com o seu passado, nem com o seu futuro. Você precisa ser duro, você precisa ser firme no agora, no presente. E onde é que entra o diário? Em primeiro lugar, você precisa ter um diário, né? E eu vou lhe explicar por quê. Então tenha um caderno. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, creio que sim, nos vídeos mais antigos, tem esse caderno aqui, que era um caderno que eu usava quando eu estava recebendo mentoria e quando eu estava estudando mais a fundo assim, as questões relacionadas a vício para que eu pudesse vencer. Só que aqui eu anotava o que eu aprendia, não o que eu aplicava, certo? A ideia do diário ela é diferente, então é interessante você ter um lugar para você anotar o que você está aprendendo. Aqui no canal, cara, eu entrego muito conteúdo gratuito aqui para vocês. E muita gente não aproveita, né? Infelizmente. Mas a questão é, em primeiro lugar, você vai colocar aqui no seu diário as coisas, os pontos em que você percebe que você melhorou. Diego, me explica aí qual é a estrutura. Cara, não tem estrutura, é só você derramar seu coração. Ser simples, rápido, não precisa usar 2, 3, 4 folhas por dia. Não, cara, usa meia folha por dia, usa uma folha por dia e coloca ali os pontos em que você percebe que naquele dia específico, naquela semana específica, naquele mês específico, você percebe que você melhorou. Mas até agora você não está falando de vício exatamente. Sim, por quê? Porque você precisa passar por um processo de conversão. Esse é o problema de muita gente que está lutando contra a pornografia. As pessoas acham que é só deixar a pornografia, quando não é, cara. É um processo que envolve todas as áreas da sua vida, sua saúde, seu trabalho, seus estudos, seus relacionamentos, etc, etc, etc. E por isso que o meu método funciona, né? Porque a gente trata todas essas nuances da vida do ser humano. E seja positivo, coloque aqui, cara, no que eu melhorei. Nesse dia, hoje, no que eu percebo que eu melhorei, no que eu fui bom hoje, seja positivo, você vai ser extremamente positivo. No que eu fui bom neste mês, no que eu melhorei neste mês, no que eu melhorei nesta semana, você vai colocar aqui, certo? E por que você vai colocar aqui? Porque muita gente não percebe as próprias melhoras e ao não perceber a própria melhora, o sujeito desanima e desanimando, meu amigo, você não vai vencer a pornografia e a masturbação. Não vai. Por quê? Porque desânimo é um sentimento negativo e muita gente vai fugir desse desânimo para onde? Para pornografia e masturbação. Então, preste atenção nisso aí. O segundo passo do diário é: ok, eu entendi no que eu melhorei, agora eu preciso colocar no que eu piorei ou no que eu estou estagnado. Só que, cara, não seja um cara extremamente negativo, você precisa ser realista.
realista. Tem pessoas que olham para si mesmas como se fosse, cara, assim, a pior pessoa do mundo. E nem nisso você consegue ser o melhor. Seja realista. Poxa, eu percebi que eu não estou cuidando da minha saúde, eu percebi que as quedas estão realmente na mesma frequência, eu percebi que os conteúdos eu continuo caindo do mesmo jeito, eu piorei no tipo de conteúdo. Você tem que ser realista. Porque essa ideia de, não, você tem que ser sempre positivo, cara, vai tirar você da realidade. Então, segundo passo no diário, seja realista e coloque os pontos onde você piorou ou você ficou estagnado, certo? Porque esses pontos são importantes para que você consiga avançar e você consiga melhorar. Ok, hoje eu percebi que eu piorei em tal aspecto, hoje eu percebi que eu passei muito tempo em redes sociais e isso me leva para pornografia e masturbação. Então, beleza, amanhã você vai ser melhor nesse ponto. Você vai se esforçar mais. Então você não vai usar redes sociais ou não vai usar redes sociais até meio-dia ou não vai usar redes sociais assim que acorda, etc e tal. Inclusive, não use redes sociais assim que acorda. Isso é terrível, tá? O terceiro ponto no diário é anote as suas emoções. Mas como é que eu vou fazer isso, Diego? E muita gente não consegue perceber as próprias emoções. Em primeiro lugar, você tem que saber nomear as suas emoções. Cara, o que é que você está sentindo? Às vezes tem gente que diz assim, poxa, eu tô me sentindo meio estranho. Cara, mas estranho não é uma emoção. O que significa se sentir estranho? Você tá triste? Você tá com raiva? Você tá chateado? Você tá ansioso? Você tá estressado? O que é que você tá sentindo? Saiba dar nomes aos seus sentimentos. Então, não coloca aqui, não, hoje eu tô meio coisado. Não, cara, coisado não. Cara, você vai colocar exatamente o que você tá sentindo. Então, coloque aqui o que você sentiu após ficar longe da pornografia. Então, sei lá, hoje você sentiu uma tentação pela pornografia e você resistiu, você conseguiu resistir. O que é que você sentiu nesse dia sem quedas? O que é que você sentiu nesta semana sem quedas? O que é que você sentiu neste mês ou nessa quinzena sem quedas? Coloca ali, cara, escreve e derrama o teu coração. Que nessa escrita fique claro exatamente o que você está sentindo, ok? Mas coloque também no diário, coloque também o que você sente quando você tem uma queda. Poxa, Diego, hoje eu tive uma queda. Cara, coloca no diário. O que é que você está sentindo? Caramba, hoje eu tive uma queda. Eu estou sentindo isto, eu estou sentindo, sei lá, desprezo por mim mesmo, eu estou com raiva de mim mesmo, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou desesperado. Coloca ali. Mas assim, você precisa derramar o seu coração. Certo? Derrama o teu coração. Para que quando você volte a ler, e esse é um outro passo, né? É o passo número 4, que é revisar aquilo que você já escreveu em algum momento. Quando você for revisar, você consiga sentir a mesma coisa ou algo parecido com o que você sentiu naquele momento da queda. Para que você perceba que não vale a pena cair de novo. Para que você perceba o quão importante é ficar sem pornografia durante um bom tempo. Como você se sente bem. Eu sempre recomendo isso nas mentorias individuais em grupo. Cara, escreve. Caramba, Diego, eu tô há um mês sem quedas. O que é que você tá sentindo? Me fala, o que é que você tá sentindo? Ai, cara, tá muito massa, tá muito da hora, tal. Para exemplificar a importância de você escrever, descrever o que você tá sentindo quando você tá longe da pornografia, eu queria compartilhar com vocês aqui um depoimento de um dos nossos alunos, do Júlio, e ele mandou a seguinte mensagem aqui para mim. Ele disse assim: passando aqui para te agradecer, hoje completa 3 meses limpo. Eu não recomendo realmente que você conte, né, quanto tempo você está sem quedas, etc. Mas às vezes é inevitável, né? Às vezes o cara consegue ali relembrar com muita facilidade. 3 meses limpos, sem queda. E diz assim: durante esse processo tive só uma queda no começo. Que o céu te recompense por seu trabalho, Diego. Não tenho palavras para descrever, meu irmão, o que estou vivendo. Você percebe, você consegue sentir o que ele estava sentindo naquele momento. Ele estava realmente feliz, cara, né? Então a forma como ele escreve realmente faz com que você perceba o que ele está sentindo naquele momento. E ele disse assim: oro todos os dias, leio a palavra, voltei a estudar teologia, estou ativo na obra novamente. O mais importante de tudo isso, meu casamento está uma bênção. Agora consigo sentar à mesa para refeições com a minha esposa e minhas filhas, porque pornografia desconecta, né? Muitas vezes você termina ficando desconectado com a sua própria família. Por quê, cara? Porque você não consegue. Você está tão sobreestimulado com a pornografia que você não consegue ter uma conversa olho no olho, né? E ele está agradecendo aqui porque ele está conseguindo sentar ali, ter uma refeição com a esposa, com as filhas. Passa o tempo com elas agora.
Tempo de qualidade. Saio com a esposa quase todos os finais de semana. Eu sei que tem esposas que assistem aqui também o meu canal. Você gostaria que isso acontecesse com seu marido? Pois isso é possível, 100% possível. Eu estou falando de um caso de um aluno que tinha quedas constantes, semanais, várias quedas na semana e assim, várias brigas também com a esposa, com a família e tudo mais. E tudo isso melhorou. Por quê? Porque ele conseguiu atacar o problema na raiz, né? E aí, ele diz assim, a pornografia parece que nunca foi viciado. Isso é possível, pessoal. Por isso que eu não creio nesse pessoal que diz assim, não, você sempre vai sentir aquele desejo agoniante, né? Pela pornografia, pela masturbação. Eu não creio nisso. Isso não acontece comigo, isso não acontece com a grande maioria dos meus alunos. Então parece que nunca fui viciado em pornografia, não sinto mais nada, nem lembro dela mais. Deus me libertou e a sua ajuda foi fundamental para isso acontecer. O meu mais sincero obrigado por sua vida, meu irmão. Então é isso que eu quero que você consiga vivenciar, mas para isso você precisa anotar, faça esse trabalho, porque você vai perceber. Quando você for ler essas mensagens, você vai perceber, caramba, vale a pena ficar sem pornografia, vale a pena um dia, uma semana, 2 semanas sem pornografia, vale a pena. E quando você ler os momentos em que você teve quedas, você vai olhar e vai dizer assim, cara, não vale a pena. Esse prazer que eu sinto ali na pornografia não vale a pena comparado com tudo isso. E você precisa revisar isso diariamente, esse é o passo número 4 no diário. Então, você vai revisar isso para quê? Para fazer com que essa mensagem fique no seu coração antes de a obsessão, esse desejo por pornografia aparecer no seu coração. Porque quando a obsessão chega, meu amigo, é muito mais difícil. Tem técnicas para isso, inclusive, né, esse é o passo número 5. Tenha um passo a passo para vencer a pornografia. Tem muito conteúdo aqui no canal, muito conteúdo gratuito. Vai anotando, colocando em prática, mas coloque em prática, bendito, porque muitos de vocês estão aqui, assistem e tal, e acham que só assistir vai resolver o problema quando não resolve. Você precisa aplicar. Lembrando, nós temos o passo a passo para você conseguir vencer a pornografia e masturbação, mas um passo a passo bem definido, mais de 8 horas de conteúdo. Tudo que me fez vencer a pornografia e que fez o Júlio também vencer a pornografia, você tem lá no Libertos 2.0. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E lá você vai, cara, vai ser uma bênção para você. Você vai conseguir vencer a pornografia e também faz com que este canal permaneça no ar. Então é isso. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.